faz o que você gosta? Você gosta do que você faz? Uma das maneiras de que a gente pode utilizar para a gente ter saúde mental é trabalhar dentro do equilíbrio. E eu fiquei me perguntando uma coisa que é assim, eu quero voltar para a vida que eu tinha antes dessa situação toda? Eu estava gostando de como eu estava administrando a minha vida? Porque às vezes assim, a gente ouviu muitas pessoas falando, por exemplo, a pandemia vai ser uma oportunidade, a pandemia é uma oportunidade. Não, eu não acredito que a pandemia seja uma oportunidade, mas eu acredito que ela até possa oferecer uma oportunidade, mas uma oportunidade não é por conta do que aconteceu, mas é de eu repensar o que eu estava fazendo. Porque assim, se eu estava insatisfeito, é porque provavelmente eu não estava sabendo fazer as coisas do jeito que faziam sentido para mim. Uma outra possibilidade de equilíbrio é a transição entre tipos diferentes de frustração. A gente vê hoje que as pessoas têm muita dificuldade em lidar com frustração e aí elas querem se sentir bem, estar felizes e ter trabalhos extremamente interessantes, ter afazeres que sejam motivadores. Mas a gente também tem um contingente de pessoas que entende que viver é simplesmente executar coisas. É funcionar dentro daquilo que de repente foi dito, foi ensinado, foi pensado, e aí elas, na verdade, assim, elas acumulam uma série de frustrações, embora não se deem conta disso. E o que pode acontecer agora? A gente está pensando na possibilidade de retorno, a gente está entendendo que há possibilidade sim de que a gente retorne, mas a pergunta que eu quero fazer, e não precisa responder, gente, é uma pergunta para ficar maturando dentro das nossas cabeças, primeiro, eu quero voltar? Porque assim, a gente pensa que quer voltar, mas ao mesmo tempo pode vir aquela sensação assim, mas eu vou voltar para aquela rotina que eu tinha? Para funcionar daquele jeito, para trabalhar num lugar que eu não gosto. E com isso eu não estou defendendo a ideia de que a gente tem que fazer só o que a gente gosta, não acredito nisso. Mas a gente também precisa fazer o que a gente gosta e se a gente faz algo que não tem nada a ver com a gente precisa fazer uma escolha. Ou eu procuro uma outra coisa para eu fazer, ou eu aprendo a gostar de alguma coisa dentro daquele trabalho, dentro daquela perspectiva. O que eu não posso é passar a minha vida inteira simplesmente funcionando ou sobrevivendo. Então agora, ao mesmo tempo que dá uma ideia boa, a sensação assim, vou poder voltar, vou voltar a funcionar. E aí é muito curioso, porque sai de um certo entusiasmo, uma certa alegria para aquela coisa assim, vou começar a correr, não vou ter tempo para almoçar, a minha vida vai ser assim. Então, pera, talvez o meu problema não seja a pandemia, talvez o meu problema seja como eu vou viver melhor, independente do que esteja acontecendo. Eu preciso viver uma vida que faça sentido para mim. Eu preciso viver uma vida que me dê uma sensação de que sou eu que estou fazendo aquilo. Eu preciso ter uma identidade com a vida que eu escolhi viver, com o trabalho que eu estou executando. E é como eu falei, eu não vou ficar no ideal, eu vou encontrar alguma coisa que faça sentido dentro do que eu estou falando. Tem um psicólogo, Abraham Maslow, de quem eu gosto muito, que eu admiro muito. Ele compilou vários construtos da psicologia quando ele criou a hierarquia das necessidades, e aí ele começa lá da base, né, daquelas necessidades que são inerentes à nossa condição de existir, que todo mundo precisa satisfazer, né, desde as mais básicas, como sede, como fome, como dormir. Mas aí ele vai subindo e a pirâmide ela vai diminuindo, né? E quando a gente está lá no topo da pirâmide, a gente tem aquelas necessidades que ele chama de necessidades e motivações de ser, não de deficiência. Então, assim, eu posso viver sem isso, sem essas necessidades que estão lá no topo, mas eu vivo muito melhor com isso. Eu vivo muito melhor quando eu tenho sentido para o meu acordar, para o meu dormir, para o meu trabalho, quando a minha vida ela tem um significado. Então, assim, eu acho que esse é o momento para a gente refletir, inclusive, no modo como eu estou vivendo a minha vida, no modo como eu tenho funcionado. E eu não estou falando de agora, desses últimos 2 meses, não. Eu estou falando de antes desses 2 meses. E aí isso vai dar a medida da minha expectativa de retorno. Eu quero voltar porque me dá uma sensação de autonomia e de liberdade, mas eu não sei se eu quero voltar para aquilo que eu tinha antes. Então, como é que eu estou construindo a minha vida? Como é que eu estou organizando a minha rotina? E qual é o sentido
do meu viver. Essa é uma reflexão que eu queria compartilhar com vocês, para a gente ficar mesmo maturando, pensando, sair do ideal, né? Mas sair também da negação da vida. Então, assim, ou eu vivo e sofro porque eu queria que fosse assim, 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 e não vai ser, ou eu fico resignado àquilo que eu acredito que o destino me concedeu. Gente, todos os vídeos estão disponíveis nas redes sociais do Tribunal de Justiça.